Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Então hoje, dia 9 de janeiro de 2022, nós estamos voltando no Centro Espírita Capitão Vendramini devido ao excesso de contaminação em nossa cidade. Nós estamos voltando aos domingos online no mês de janeiro, né? Então, novamente, devido ao número excessivo de casos de contaminação na nossa cidade, aos domingos, a gente pode até ver aqui do lado, aqui, ó, aos domingos, que era presencial, nós estamos voltando no mês de janeiro online, tá? No mês de fevereiro nós ainda não temos ciência, né? Nós não sabemos ainda como é que vai estar o número de contaminações. Então, mais próximo do mês de fevereiro, nós vamos avisar se vamos ainda estar aos domingos online ou voltaremos ao presencial. Então vamos dar início com uma oração. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, permita que estejamos aqui neste domingo, né, reunidos online pelo seu nome. Que possamos estar aqui amparados pela espiritualidade maior e que tudo que for falado aqui, estudado aqui do Evangelho do Cristo, possa adentrar em nossas almas e nos tornar melhores criaturas. Dá-nos então a permissão de iniciar o estudo dessa noite. E como esse estudo ele foi feito, né, para ser um estudo presencial, no slide que eu vou colocar aqui, infelizmente não deu para colocar espaço para que eu possa estar aqui em vídeo, né, a minha aparência aqui para vocês. Então eu vou tirar o meu vídeo aqui e vou colocar o slide, mas no final da palestra a gente volta para poder finalizar com uma oração. Então o assunto dessa noite, ele é lá do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai a César o que é de César. Para a gente poder relembrar dessa passagem, eu vou passar uma representação em vídeo, um pedacinho da minissérie A Bíblia. Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então essa é uma passagem aqui, né, como a gente viu aqui em vídeo, extremamente curta, né, mas que é recheada de informações. A gente vê então esses senhores aqui que representam o Sinédrio fazendo essa pergunta a Jesus, que não é uma pergunta normal, né? Não é uma pergunta ingênua, é uma pergunta maliciosa, uma pergunta com segundas intenções, era uma cilada que eles arquitetaram muito bem para pegar Jesus. Essa passagem que a gente acabou de ler, ela se encontra lá em Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Mas antes, aqui, houve um outro acontecimento, que é claro que está antes de Marcos 12, na verdade está em Marcos 11, capítulo 15 a 18, que foi a purificação do templo. Então, depois que houve essa purificação do templo, é que houve essa tramóia, vamos dizer assim, né? Essa pergunta maliciosa que fizeram a Jesus. Então vamos agora relembrar a purificação do templo também com um pedacinho do vídeo da minissérie A Bíblia.
Tirai daqui estes! Não façais da casa de meu pai casa de venda! E Caim Barchutel, sobre essa purificação do templo, ele vai fazer o seguinte comentário: a ação do mestre foi natural, embora não tivesse espancado a quem quer que fosse, nem mesmo as ovelhas e os bois. Exerceu uma ação física semelhante à nossa quando expulsamos do nosso quintal um boi, um carneiro ou um cabrito. Para tal, munimos-nos de uma vara ou de um rélio e, mesmo sem espancar os pobres animais, fazemos-los sair de onde não devem estar. Por que Caim Barchutel ele vai fazer essa justificativa? Porque, infelizmente, é muito comum representar isso aqui em teatro, em vídeo, né? Em minissérie, ou em filme, né? Onde Jesus ele empurra as pessoas, ou ele tá com uma vara, bate nos animais. Não, ele só fez o que Caim Barchutel falou, né? Ele expulsou o comércio dentro da casa de Deus. Mas a gente sabe que, com certeza, na época, né, houve ali uma fofoca, onde com certeza foi aumentado aquilo que o mestre fez, e aquilo causou um mal-estar entre Jesus e o povo judeu, que era um povo que vivia quase que exclusivamente do comércio, e Jesus proíbe esse comércio dentro do templo de Deus, e também gerou ali um mal-estar com o Império Romano, né, com os soldados, porque ele quebrou ali um pouco da tranquilidade, né, tumultuou aquele processo. E se aproveitando disso, desse acontecimento que foi essa purificação do templo, esses fariseus fizeram essa pergunta. Vamos tentar entender agora o porquê dessa pergunta, o porquê que os judeus detestavam pagar impostos. Vamos compreender primeiramente o porquê que o Império Romano cobrava impostos. O Império Romano, nessa tentativa de dominação, o que eles faziam? Eles tomavam um lugar, nesse lugar eles montavam postos, ali eles abrigavam seus soldados, tinham comida, tinham armamento, para que ficasse mais fácil continuar essa dominação. E com isso, nos lugares que eles dominavam, eles melhoravam as estradas, eles levantavam edificações para que seus soldados pudessem viver, como também os seus comandantes, e traziam segurança para o local. Como a gente acabou de falar, né, o judeu ele vivia quase que exclusivamente do comércio. E haviam muitos saqueadores, pessoas que iam lá, roubavam, atrapalhando esse meio de vida. E aonde o Império Romano dominava, ele trazia segurança, né? Então os soldados estavam ali e não deixavam ali que aparecessem os saqueadores, os ladrões. Se aparecessem, iam tomar ali as devidas precauções, levando eles à cadeia ou até à morte. E por isso, no entendimento do Império Romano, eles cobravam impostos. Só que os judeus não viam dessa maneira, né? Eles viam o Império Romano como um povo que dominava o seu território e ainda tinham que pagar impostos para eles. E quem cobrava esses impostos eram os publicanos, era um judeu que se candidatava a esse cargo. Era mais ou menos assim, o Império Romano ele colocava um valor, vamos colocar em valores amoedados do nosso tempo. Vamos supor que o Império Romano virasse para esse judeu, que era o publicano, né, que se prestava a esse trabalho de cobrar impostos do seu próprio povo, e falava para esse publicano: eu vou cobrar R$100. Esse é o valor que você vai arrecadar para mim. Tudo que você arrecadar além desse valor é seu. Está aí o seu pagamento, né? Justo, porque ele trabalhava com isso, ele tinha que ter um pagamento.
E é claro que tinha muito publicano que cobrava um valor absurdo, e com isso os judeus também detestavam os publicanos, não só ele, como qualquer um dos seus familiares. Então aqui nós entendemos o porquê que o povo judeu não gostava de pagar impostos e detestava mais ainda os publicanos, que era um do seu povo, que fazia esse papel, né, esse trabalho de cobrar estes impostos. Bom, quem era o Sinédrio, né? Essas pessoas que fizeram essa pergunta maliciosa, com segundas intenções, muito bem arquitetada logo após aquele acontecimento da purificação do templo. O Sinédrio era basicamente composto pelos fariseus, saduceus, herodianos, essênios e zelotes. Os fariseus eram aqueles judeus que tinham a melhor interpretação, o melhor estudo das escrituras sagradas. Então eles tinham uma importância, uma relevância muito grande entre o seu povo. Então quando o povo tinha ali algum problema, alguma dúvida e queriam resolver segundo as escrituras, eles procuravam os fariseus para poderem se aconselhar com os fariseus. Então eles eram importantes e gostavam dessa importância, gostavam dessa relevância que eles tinham diante do povo judeu. Os saduceus, herodianos, essênios e zelotes já tinham uma importância política. Eles que faziam ali um meio-campo, conversas, negociações entre o povo judeu e o Império Romano. Então eles gostavam também dessa importância, desse papel político que eles tinham. Só que Jesus já começava a ficar importante entre o povo judeu, já começava a aconselhar, fazendo a sua evangelização. Ou seja, os fariseus tinham medo que Jesus tomasse esse papel deles. Eles iriam ficar sem aquela importância, sem aquela relevância entre o povo judeu. E diziam também que Jesus era o rei dos judeus, se tornaria o rei dos judeus. E se isso acontecesse, ele também tomaria esse papel político desse povo aqui, dos saduceus, herodianos, essênios e zelotes. Ou seja, o Sinédrio como um todo queria tirar Jesus do caminho deles. E arquitetaram, muito bem arquitetado, essa pergunta para Jesus. Porque junto ali, com eles, tinham ali os publicanos, aquele judeu que tinha esse cargo, esse trabalho de cobrar impostos, os soldados e o povo. Então olha como eles eram maliciosos. Eles chegam a fazer essa seguinte pergunta: daríamos ou não daríamos? Ou seja, eles colocam Jesus numa enrascada. Eles querem que Jesus responda um sim ou não. E qualquer uma dessas duas respostas coloca Jesus em maus lençóis. Porque se Jesus fala assim, daremos, então é justo, vamos dar imposto, Jesus fica contra os judeus. Aí o judeu ia parar de seguir Jesus, ia parar de dar importância para Jesus. Agora, se Jesus fala que não daremos, não vamos pagar impostos, Jesus já fica contra o Império Romano. Dependendo, poderia até ser preso naquele exato momento. Ou seja, respondendo sim ou respondendo não, o Sinédrio ia conseguir tirar Jesus do caminho deles. Só que, sabiamente, Jesus dá essa resposta, que não é nem sim nem não, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é justamente essa resposta de Jesus que nós vamos falar o resto aqui do nosso estudo. Colocando de um lado tudo o que é de Deus, representando essa coloração azul clarinha, e do outro lado tudo o que é de César, representado por essa coloração mais vermelha, mais rosa. Tá? Então, tudo que a gente vai falar daqui para frente vai estar englobado nesse quadro, do lado de Deus e do lado de César. Mas o que é de Deus? É chegada a hora. Glorifique o seu filho para que o filho possa glorificá-los. Que a paz eterna esteja com eles. Não rezarei apenas por eles, mas também por aqueles
que acreditarão em mim através deles. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa representação, o que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o nosso governador planetário, né? O Filho de Deus, o co-criador do planeta Terra. Ele esteve aqui encarnado, né, vivendo entre nós, mostrando que é possível viver através do amor. Né? Então, o que é de Deus? O nosso governador planetário, o Cristo. O que Cristo veio trazer para a gente? Ele veio falar da espiritualidade. Agora, o que é o oposto, né? O que é de César? O oposto de Cristo, o anticristo. Mas não vamos ficar frisados nessa palavra anticristo. Lembrando que em 2021 tem uma palestra online que está no nosso canal do YouTube que vai tratar justamente dessa palavra. Né? O tema da palestra era o anticristo. Então, quem tiver alguma dúvida, assista aí essa palestra sobre o anticristo que está no nosso canal do YouTube. Aqui no caso, o anticristo é o oposto ao Cristo. O que César gostava? Ele gostava da materialidade, né? Que é o oposto da espiritualidade. E o mais importante da noite de hoje, né, com essa palestra, é que a gente saia daqui com uma reflexão, que é a seguinte: de que lado nós estamos vivendo mais? Por que dessa reflexão? Nós sabemos que ainda estamos num planeta de provas e expiações, ainda não somos seres perfeitos, né? Mas também estamos passando para um mundo de regeneração. Como ainda não somos seres perfeitos, quer dizer que nós estamos vivendo do lado de César e também do lado de Deus. Então, fica essa reflexão, de que lado nós estamos vivendo mais? Então, no nosso dia a dia, quando a gente for dormir, que a gente possa fazer essa reflexão. Será que na noite de hoje, aliás, no dia de hoje, né, as minhas atitudes, o meu fazer, o meu agir, foi mais do lado de César ou foi mais do lado de Deus? Então, que a gente possa fazer essa reflexão para a gente poder se conhecer e também verificar o que nos falta ainda, né? Muita coisa, é claro, mas que a gente possa verificar o que nos falta para poder melhorar. Lá na pergunta 550 do Livro dos Espíritos, eu nem coloquei a pergunta aqui, porque o mais importante é a resposta dos Espíritos, né? Do Espírito da Verdade. Olha o que ele vai dizer. Mas, desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Então nós sabemos que a vida verdadeira é a vida espiritual. Então quando a gente fica na nossa encarnação só querendo a materialidade, nós estamos vivendo do lado de César. E do lado de lá, depois que a gente desencarna, a gente vai viver a espiritualidade. A matéria a gente não leva a nada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vou colocar aqui agora um quadro de logotipos. Tá? E vou dar um tempinho para a gente poder olhar cada logotipo desse. E conforme a gente vai olhando cada logotipo desse, eu vou propor aqui duas reflexões. Primeiro, qual desses logotipos eu conheço e qual eu não conheço? Essa é a primeira reflexão, qual eu conheço e qual eu não conheço. Segunda reflexão, qual desses logotipos eu conheço profundamente, conheço detalhadamente o produto que ele vende?
Então vamos fazer essas duas reflexões. Eu vou dar esse tempinho aqui para a gente olhar cada um desses logotipos e fazer essa reflexão. Bom, eu vou dar dois exemplos entre esses vários logotipos para a gente poder entender o que eu quero colocar aqui. Vou pegar aqui um produto que é extremamente caro. É extremamente caro, você não pode comprar sem as avessas, né? Você vai ter que pesquisar, entender sobre o produto que você está comprando. Muitas pessoas não querem entender sobre esse produto, ela vai procurar alguém de confiança para ajudar a comprar um produto desse. Porque você não pode se arrepender e comprar, porque é um produto extremamente caro. Eu estou falando de carro, então aqui eu coloquei alguns aqui, né? Não coloquei todos, não dava espaço, então só coloquei alguns de exemplo, né? Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Ford, Honda, Toyota. Então você quer comprar um carro e tem à sua disposição um valor monetário. Então, de acordo com esse valor monetário, você vai fazer a sua escolha. Você vai escolher sobre a potência do carro, né? Seria 1.0, 1.0 comum, 1.0 turbo, seria 1.3, 1.4, 1.6, 2.0, né? De acordo com aquele valor que você tem, de acordo com aquilo que você deseja. Também vai pesquisar, principalmente nos dias atuais, se é um carro que consome muito combustível, quantos quilômetros ele faz por litro, se ele é muito econômico ou não é econômico. Você vai tentar também conhecer por dentro, né, a segurança que ele tem, quantos airbags, como é que é o tipo de direção, como é que é o tipo de câmbio. E no mundo tecnológico, você também quer saber sobre a sua tecnologia, né? Se ele tem muita tecnologia, se ele não tem, né? Se você quer muita tecnologia ou também não quer. Ou seja, nós vamos procurar conhecer profundamente esse produto. E tem que conhecer, porque é um produto extremamente caro, né? Um outro produto que eu vou trazer como exemplo também é algo que nós não temos aqui em Três Corações, mas tem em outros lugares, em Varginha tem, no shopping, né? Que é o McDonald's. Eu estou trazendo o McDonald's porque é um lugar que às vezes a gente nunca entrou, mas por estar aí muito em propaganda, em filmes, em novelas, em séries, mesmo a gente nunca ter entrado, a gente conhece sobre esse produto. Então, aqui eu trouxe só para ver, só para a gente ter uma ideia o quanto que a gente conhece das coisas de César. E do lado de Deus, eu vou colocar essa maravilha que eu acho que todo mundo gosta. É difícil a gente ver alguém que não goste disso aqui, né? E normalmente quando come, não come só uma, come várias, né? Porque é muito delicioso. Mas o que a gente sabe sobre essa fruta? Será que a gente sabe que seu nome científico é Citrus reticulata? Será que a gente sabe que normalmente é colhida entre os meses de maio a agosto, mas a safra pode ir de abril a setembro? Será que a gente sabe que a árvore é de porte mediano, com espinhos nos galhos como forma de proteção, com flores brancas e aromáticas semelhante à laranjeira? Que a casca possui concentrações elevadas de vitamina A, B1, B2, niacina, vitamina C, cálcio e fósforo, podendo ser usado para fazer doces e geleias? Será que a gente sabe que as variedades mais conhecidas são cravo, montenegrina, mexerica, pocã, a mandarina, sendo mais comerciais as mexericas para consumo natural e a morgote para a produção de sucos? Será que a gente sabe sobre isso tudo? E isso é a criação de Deus. Então olha como que a gente sabe tão pouco da criação de Deus, como a gente tem sabido tanto, né, da criação de César. Um exemplo aqui
há muitos anos atrás, não sei qual foi o tempo, mas há muitos anos atrás surgiu alguns livros e muitas pessoas ficaram maravilhadas. Olha, eu vou comprar, vou melhorar a minha alimentação. Vou colocar aqui alguns exemplos, mas não são exatamente esses livros. É só para a gente ter um exemplo aqui. Mas são bons, quem quiser seguir. Aqui, por exemplo, frutas e seus benefícios para a saúde e beleza, vegetais que geram e promovem a vida, a cura que vem dos chás. Então, as pessoas há uns anos atrás ficaram maravilhadas com esses livros. Só que são conhecimentos, é claro, mais nos tempos atuais, muito mais superiores esses conhecimentos, mas são conhecimentos que os nossos antepassados já tinham. Os antigos pajés dos indígenas, os curandeiros, como também os boticários, já tinham esse conhecimento. Só que com o passar do tempo, nós somos do lado de César, gostando ali da praticidade, nós somos ali aos enlatados, aos embutidos, daquela comida já semi-pronta, congelada, comida com muita gordura trans, ou seja, a gente foi nos envenenando pouco a pouco, em vez de desfrutar daquilo que vem de Deus. Então essa é a parte aqui mais para a gente poder entender o lado de César e o lado de Deus. Lá na Gênesis, no capítulo 19, item 14, pelo pensamento eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, os combinam ou os dispersam. Com eles formam conjuntos que têm uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Basta o espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza, assim como basta modular uma área para que a música repercuta na atmosfera. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para a gente poder relembrar que o nosso pensamento, que o nosso sentimento tem muito poder. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos sentindo, com aquilo que nós estamos pensando. Porque, como nós já comentamos muitas vezes aqui nas palestras presenciais e online, de acordo com aquilo que a gente está pensando, de acordo com aquilo que a gente está sentindo, nós estamos vibrando, trazendo para o nosso lado espíritos encarnados, como também espíritos desencarnados, de acordo com a nossa vibração. O que eu quero colocar aqui do lado de Deus é a luz. Então nós necessitamos estar na luz. Nós necessitamos melhorar nossos pensamentos e melhorar nossos sentimentos. E tem muita gente ainda que tem essa dúvida, Como é que eu faço para melhorar meus pensamentos? Como é que eu faço para melhorar os meus sentimentos? Vai aqui algumas dicas. A gente tem que procurar lugar edificante. Como que seria um lugar edificante? Um lugar que nos traz calma, que nos traz conhecimento, que nos tranquiliza, como um templo religioso, como estar também na natureza, olhar ali o céu, as árvores, uma cachoeira, estar em um lugar bom que nos traz tranquilidade, como também um assunto edificante, nada que vá falar mal do outro ou que vai procurar defeito, uma oração. Quantas vezes nós já falamos aqui também no presencial a importância da oração. Isso também nos tranquiliza, isso também vibra para que a espiritualidade desencarnada de boa energia fique do nosso lado. Como também um livro edificante, uma música edificante que também nos tranquilize, um filme também, uma música que nos deixa agitado, que nos tire a tranquilidade, não é uma coisa legal, então não vai nos manter na luz. Então são coisas que a gente pode fazer. Mas cuidado com o que eu estou falando. Estou falando para a gente mudar toda a nossa rotina e fazer isso. Não, o que eu estou dizendo é durante o nosso dia a dia que a gente possa fazer alguma coisa dessa aqui. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai sentindo melhor e vai fazendo cada vez mais. O contrário da luz, as trevas. E falando do tempo que a gente está vivendo, o período que a gente vivenciou em 2020, em 2021, agora em 2022, voltando
ali as palestras online, pelo menos no mês de janeiro, a gente não sabe ainda no mês de fevereiro, a gente vive aí esse sentimento de temor, né? Muitas pessoas se contaminando na nossa cidade, na verdade no planeta inteiro. A gente fica aí com esse temor, com esse desespero. Ai meu Deus, o que esperar? O que vai ser da gente? O que a gente pode esperar do dia, da manhã, né? 2022 também a gente vai ter uma escolha, né, de dirigentes do nosso país, do nosso Brasil. Então a gente fica mais temeroso ainda do que vai ser do nosso dia. E quando a gente começa a ter esses temores, como a gente começa a ter essa insegurança, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ir para as trevas, para a gente não ir para o lado de César. Nós precisamos continuar na luz, nós precisamos continuar cuidando dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E por que isso? Então nós precisamos, continuar do lado de Deus. Nós precisamos melhorar nossos pensamentos, precisamos melhorar nossos sentimentos, precisamos vibrar melhor. E com isso, com essa vibração, mudar a vibração do nosso país, do nosso Brasil, mudar a vibração do nosso planeta. Nós precisamos ter mais esperança, nós precisamos ser mais otimistas. E tudo isso do lado de Deus. E o contrário do otimista, o pessimista, ou o cético, aquele que não acredita em nada. O pessimista, antes de mais nada, é um preguiçoso.
é aquele que senta e espera as coisas darem errado. O pior ainda, ele torce para que dê errado, né? Para poder falar, eu avisei que isso ia dar errado. Então, olha só que loucura, ele torce para dar errado, sendo que se der errado é pior para ele, é pior para todos aqueles que ele ama, né? O pessimista é aquele que numa reunião de condomínio ele não vai. Ele pega e fala assim, não vou, porque vai dar uma brigaiada danada, não se decide nada, então não vou. De repente toma-se uma decisão e ele acha ruim. Então por que ele não foi? Então ser otimista, ter esperança, é aquele que corre atrás. É aquele que tenta fazer as coisas mudarem. É aquele que tenta fazer as coisas acontecerem. E não sentar e esperar dar tudo errado. O pior ainda, torcer para que dê errado, né? O amor, a caridade do lado de Deus, eu vou trazer aqui como exemplo de amor e caridade Madre Teresa de Calcutá. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são um instinto elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, só o amor constrói. Só o amor pode mudar as pessoas, só o amor pode mudar o mundo. E o contrário do amor, o ódio, a ganância. E o ódio, a ganância, vai levar à indiferença. Um exemplo aqui da indiferença é a escravidão. Né? Por total indiferença à cor da pele e à região que se mora, trata de uma maneira horrenda as pessoas. Como também outro exemplo de indiferença, levando o ódio, a ganância, o nazismo. Né? Achar que uma raça é superior à outra, e daí a gente pode fazer o que a gente quiser com as outras raças, experimentos, coisas horrendas. No Brasil também, o exemplo de indiferença aconteceu muitos anos atrás. Essa reportagem aqui é antiga, muito antiga. Grupo de jovens até fogo em 2 moradores de rua em Brasília. Então ele é morador de rua, ele é mendigo, então vou tratar ele com indiferença. Olha que coisa horrenda. Então, ódio, ganância, trazendo aqui a indiferença. E o contrário da indiferença, a igualdade. E olha que interessante, na Constituição do Brasil, no artigo 5º da Constituição, tem a igualdade perante a lei. Assim, a lei e os juízes devem tratar a todos igualmente perante a lei, independente da sua raça, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, cor da pele, etnia, religião, deficiência ou outras características, sem qualquer tipo de privilégio, discriminação ou preconceito. Então existe a lei. É preciso que exista essa lei para que essas barbaridades, como a gente citou aqui, não aconteçam mais. Então existe a lei, a gente precisa fazer com que a lei seja cumprida e não criar novas leis e não fazer movimentos, né? Então é preciso que a gente lute para que essa lei que está na nossa Constituição seja cumprida. A guerra do lado de César, olha qual que é o significado de guerra lá no dicionário do Michaelis. Guerra é uma luta armada entre nações por motivos territoriais, econômicos ou ideológicos. Também é um conflito armado pelo controle político entre diferentes grupos dentro da mesma nação, a chamada guerra civil. Então, os motivos territoriais, econômicos, motivos materiais do lado de César, como também motivos ideológicos. Então é preciso a gente aprender a respeitar. Eu vou trazer aqui o respeito, lógico, do lado de Deus. É preciso a gente respeitar, né, a crença de cada um, a cultura de cada um, a maneira que cada um vive.
E as suas escolhas temos que aprender a respeitar. E não nos rebelar contra a escolha, contra a crença, contra a religião, né, de outra pessoa. A gente rebela, fala, não, mas ele está escolhendo isso, a gente sabe que o melhor é melhor para você, para ele não é. A gente tem que aprender a respeitar. Então, esses motivos ideológicos é falta de respeito que nos falta, né? E o contrário da guerra, com certeza, a união. Então a união faz a força traz a vontade traz a esperança traz a paz traz a sabedoria traz o amor, e o amor liberta a consciência. Então, o contrário da guerra, a união, que é o que a gente precisa nesse momento, né? Desde que essa pandemia começou, a gente precisa ter mais união. Sempre precisou, claro. E aqui, ainda não acabei de preencher, né? Mas a gente vai raciocinando em cima de tudo que foi colocado, que uma coisa puxa a outra. Como eu falei que o ódio, a ganância traz a indiferença, a rebeldia traz a guerra. Como aqui, respeitando, eu tenho mais igualdade, né? Vou para o lado da união, tendo amor e caridade, ficando do lado da luz, entendendo que é espiritualidade, seguindo os exemplos, as pegadas do Mestre. Ou seja, dentro dessa reflexão, mais uma coisa para a gente poder repensar muito no nosso dia a dia, né? Principalmente na hora que a gente for dormir, dentro dessa reflexão, quanto mais eu permaneço de um lado, mais eu continuo nele, porque ele vai desencadeando aqui as demais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e verificar qual lado que a gente está vivendo mais, né? E procurar viver mais do lado certo, que é claro, o lado de Deus. A humildade, né, do lado de Deus, claro. Eu vou trazer aqui um exemplo, puxando sardinha para o nosso Centro Espírita Capitão Vendramini, trazendo aqui o nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, né, como exemplo de humildade. Aqui na fotinha, um médico dos pobres, né? A profissão da medicina, né, ela tem que ser encarada com muita seriedade. Pode ser uma prova, como aconteceu com o André Luiz, que usou da sua profissão para poder ganhar dinheiro, para poder só ganhar dinheiro, né? Para poder se manter na sociedade, ter um status, ficar importante, né? Enquanto o Bezerra de Menezes, ele dava do sustento da sua família para ajudar as pessoas. Não estou falando que médico tem que só fazer isso, né? Ele precisa também ganhar o seu sustento, mas ele também tem uma função muito importante, que é ajudar as pessoas. E isso Bezerra de Menezes fez muito bem, né? Um médico ali dos pobres. E o contrário da humildade, o orgulho, a soberba, o ego. Como eu trouxe um exemplo de humildade, vou também trazer um exemplo de orgulho, de soberba e ego, o Nero. Nero que ateou fogo em Roma para poder culpar os cristãos que não queriam venerar ele como um senhor, ou até como um deus. Então foi o maior perseguidor dos cristãos, exemplo de orgulho, soberba e ego. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 13, como também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E para falar melhor disso, vou trazer aqui um trechinho de um vídeo. Sim? É o Sr. Gomes? Sou. Sou Mary Teresa. O padre Van Exen me disse que estaria me aguardando. Ah, sim, por favor, entra. Obrigada. Fique à vontade. Achei que estaria de hábito. Eu soube que era freira. Eu sou freira, mas
Eu uso um sari para poder me misturar às pessoas de Motidil. Eu trabalho com os pobres. Foi o que o padre Van Exen me disse. O que posso fazer por você? Eu preciso de um lugar para morar. Se tiver algum lugar, qualquer coisa, eu ficaria muito grata. Meus irmãos passam a maior parte do tempo em Bangladesh. O andar de cima está vazio. Tenho certeza de que não se importarão se usar um dos quartos. É muita gentileza sua, Sr. Gomes. Sou muito silenciosa, nem vai saber que estou aqui. Eu saio muito cedo de manhã, eu volto para casa só tarde da noite. Não vou incomodar. Pode usar esse quarto se quiser. Eu posso colocar mais móveis. Não. Obrigada, acho que prefiro tirar alguns móveis. Eu preciso de muito pouco. Se for aceitável para o senhor, eu ponho só uma cadeira e alguns caixotes. Posso usar como escrivaninha e mesa. Sim, claro. Então, olha que exemplo. Eu trabalho com os pobres. Então, se eu trabalho com os pobres, eu não preciso muito. Olha que fantástico, né? Que exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Mas, novamente, não me entendo errado, né? Eu não estou falando para a gente, depois de assistir essa palestra no YouTube do nosso canal do Centro Espírita Capitão Vendramini, a gente abandonar tudo que a gente tem, doar tudo que a gente tem. Não estou falando isso. Né? A gente tem que lembrar, ó, cada um na sua missão, cada um na sua evolução. Né? Então, para resumir isso, é viver com moderação, sem ostentação, viver com o suficiente. Uma pessoa, por exemplo, né? Só um exemplo, que mora num lugar que é enorme, gigantesco, de repente moram 2, 3 pessoas, de repente essa pessoa tem 15 carros, moram 3 pessoas, para que 15 carros? Isso é viver com ostentação, viver sem moderação. Por que não aplicar em algum lugar que pode criar emprego, tratar aquele seu empregado de maneira cristã, ou doar uma parte para uma instituição que possa ajudar outras pessoas? Então é viver com moderação, sem ostentação. E aqui a gente pode continuar colocando cada vez mais coisas do lado de Deus e o oposto de Deus do lado de César, e aqui ficar horas e horas falando sobre isso tudo. Então, para a gente não poder se alongar mais, do lado de Deus a gente tem colocado as virtudes. E essas virtudes vão nos trazer paz interior e vão nos levar à evolução, acelerando a nossa evolução. Enquanto do lado de César, nós estamos colocando aqui antivirtudes. Toda antivirtude nossa nos gera aflições. E essas aflições vão atrasando a nossa evolução, oriunda dessas antivirtudes. Um exemplo rapidamente, porque a gente está estourando o tempo aqui. Lá do capítulo 10 do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, através de Chico Xavier, vai trazer justamente isso. As antivirtudes nossas que geram essas aflições. Então, resumir aqui rapidamente em um fluxograma e não contexto, trazendo aqui, por exemplo, que a antivirtude do egoísmo gera a aflição da egolatria, que a antivirtude do vício gera a aflição da delinquência, que a antivirtude do crime gera a aflição do remorso, que a antivirtude do fanatismo gera a aflição da intolerância, que a inveja gera o despeito, que a indisciplina gera desordem, que a vaidade gera loucura, que a indiferença gera desânimo, que a inutilidade gera a queixa, que a injustiça gera a crueldade. Tá? Lembrando que eu não coloquei tudo. É um texto muito interessante, vale a pena ler, tá? Que ele tem muito mais coisa do que só isso aqui.
Então, o objetivo aqui é mostrar como a antivirtude gera aflições que vão nos incomodar e vão atrasar a nossa evolução. E para a gente poder fechar com chave de ouro o assunto dessa noite... Um cachorro não se importa com o valor do seu salário. Não liga para sua roupa, não tira extrato bancário. Não sabe o que é dinheiro, viagens para o estrangeiro, nem quer morar em mansão. Ele só quer seu carinho e, quem sabe, um cantinho dentro do seu coração. Eu nunca vi um cachorro desmatando uma floresta, maltratando seu planeta e o pouco que lhe resta. Não polui rio nem mar, também nunca vai marchar para começar uma guerra. Por dinheiro, ambição, racismo, religião ou um pedaço de terra. Duvido ter um cachorro envolvido em mensalão, se banhando em lava-jato ou latino em delação, discussando numa praça contra sua própria raça. Raciocine, eu lhe peço, não tem bicho investigado, muito menos condenado nos canis lá do Congresso. Sem diploma, sem estudo, é mestre, é professor, da mais bela disciplina, a matéria do amor. E o homem, mesmo estudado, vive sendo reprovado e não aprende a lição, que é tão simples entender, basta a gente perceber como é que vive um cão. Uma vida que é tão breve, por isso talvez a pressa, a urgência de amar, já que amar é o que interessa. Se doar sem querer troco, ser feliz mesmo com pouco, e a humanidade sofrendo, mesmo assim não compreende. Peleja, mas não aprende o que um cão nasce sabendo. Que o amor, meu povo, o amor tem 4 letras e, por certo, 4 patas. Não diferencia ouro ou um pedaço de lata, não fala, não sabe ler, mas diz tudo pra você com o poder de um olhar. Tão puro e tão leal, tem o dom especial de sempre nos perdoar. Por isso que eu nunca vou entender a tamanha pretensão de um homem que se diz mais sabido que um cão. Em nossa sociedade, infestada de vaidade e sentimentos banais, para o homem poder crescer, precisaria nascer igualzinho os animais. Fantástico, né? Olha que belo. Nós somos classificados pela ciência como animais racionais, superiores aos animais irracionais, como os cães ou qualquer outro animal de estimação. E é vergonhoso para a gente ver que animais irracionais, né, podem nos ensinar muito, como a sua simplicidade e o seu desprendimento da matéria. Que possamos, então, usar de César da materialidade para alcançarmos a Deus, a espiritualidade e sermos verdadeiramente cristãos. Agradecemos, então, a sua visualização, o seu tempo de estar aqui no nosso canal do YouTube, né, agora online. Lembrando mais uma vez, durante o mês de janeiro ficaremos online. No mês de fevereiro ainda não sabemos, vamos ver aí se o número de casos vão diminuir para a gente poder voltar presencialmente no mês de fevereiro, né? Vamos então finalizar o assunto da noite com uma oração, agradecendo a Deus por este momento que estivemos aqui reunidos online, que a espiritualidade amiga esteja conosco, que possamos ter escutado, que possamos ter absorvido todos os ensinamentos do Evangelho do Cristo, para que nós possamos ser melhores criaturas. Que Deus nos abençoe, que a semana que se inicia possa estar sempre ao nosso lado, os amigos espirituais nos amparando, nos protegendo, nos intuindo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Tenha uma boa noite.